Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Jornada Engenheiros 15K, uma série de 3 episódios criadas especialmente para mostrar como é possível faturar R$15 mil por mês sem depender de projetos demorados ou obras complexas e orçamentos imprevisíveis. Eu sou a Angélica, proprietária da Aura Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio e especialista em regularização de imóveis junto ao Corpo de Bombeiros. Há mais de 12 anos eu atuo nesse mercado, lidando diariamente com processos de segurança contra incêndio, vistoria de edificações e emissões de licenças. E além de colocar a mão na massa, também contrato engenheiros que desejam fazer parte de uma equipe técnica sólida, de profissionais que prestam esses serviços com excelência, autonomia e lucro. Mas deixa eu te contar uma coisa importante logo no começo. O que realmente diferencia quem prospera na engenharia não é o conhecimento técnico, é a capacidade de enxergar oportunidade onde os outros só veem burocracia. O problema é que a maioria dos profissionais da área foram treinados para pensar de forma técnica e não estratégica. E é exatamente por isso que, mesmo sendo capacitados, muitos continuam presos em um ciclo que desgasta, e não recompensa. Pensa comigo. Quando a situação aperta, o primeiro impulso da maioria é tentar procurar mais clientes, mais obras, acreditando que o problema está na falta de demanda. Só que essa corrida gera o efeito contrário. Você trabalha mais, ganha menos e se esgota tentando multiplicar o esforço em vez de melhorar a estratégia. Outros acreditam que o único jeito de ganhar de verdade é pegar obras grandes, daqueles que exigem dezenas de planilhas e meses de acompanhamento. Mas o que ninguém comenta é que esses contratos milionários vêm acompanhados de orçamentos apertados, atrasos, pressões constantes e muitas vezes um prejuízo final. E tem ainda quem pense, regularização não é comigo, vou contratar alguém para cuidar disso. E esse é um dos maiores erros. Você terceiriza o que poderia ser sua melhor fonte de lucro, um serviço previsível, constante e com alta demanda. E ainda abre mão de aprender algo que poderia te dar liberdade e estabilidade financeira. Percebe o padrão? São profissionais inteligentes, esforçados e bem formados, mas presos em uma lógica antiga que ensina a correr mais e não a pensar melhor. E é justamente aqui que entra o ponto mais importante dessa jornada. O que eu quero te mostrar é que existe um caminho muito mais leve, previsível e acessível que está ao alcance de qualquer engenheiro ou técnico que saiba enxergar além do óbvio. Nesse primeiro episódio, o meu objetivo é abrir seus olhos para uma oportunidade imensa que está à vista de todos, mas que apenas 10% dos profissionais realmente aproveitam. Ela aparece todos os dias em praticamente todas as esquinas da sua cidade e pode ser o ponto de virada que você estava buscando para finalmente ter renda constante, liberdade de tempo e reconhecimento profissional. Eu estou falando do CLCB, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Mas calma, não é sobre entender o que ele é. Eu quero que você veja porque o CLCB é um dos serviços mais subestimados e, ao mesmo tempo, mais lucrativos da engenharia técnica. Um serviço que resolve dores reais de empresários, exige baixo investimento e permite construir um modelo de renda previsível com base em algo que o mercado precisa o tempo todo. Então, antes da gente passar para etapas práticas, e entender o que faz o CLCB, vamos juntos entender por que tantos profissionais ainda ignoram uma oportunidade tão clara e como mudar esse olhar pode transformar completamente o rumo da sua carreira. Se você conversar hoje com 10 engenheiros, 9 vão dizer exatamente a mesma coisa. O mercado está difícil, estou frustrado com minha carreira, os clientes querem pagar pouco, não tem demanda, às vezes bate o desespero, ou ainda, sem grandes obras não dá para viver de engenharia. Mas sabe qual é a verdade? O problema não está no mercado, o problema está no modelo mental.
o mercado da engenharia mudou e mudou silenciosamente. Enquanto muita gente ainda espera aquele projeto grande, né, o contrato milionário ou o cliente perfeito, que vai resolver a vida financeira, outros profissionais muito mais estratégicos estão enxergando o que realmente está acontecendo. Eles perceberam que o dinheiro não está concentrado apenas nas grandes obras, e sim nos pequenos serviços técnicos que o mercado precisa o tempo todo e que quase ninguém quer atender. Esses profissionais construíram um novo tipo de negócio, né? Sólido, previsível e recorrente, baseado em demandas reais e constantes. E é exatamente aqui que mora a oportunidade invisível. Pensa comigo, o Corpo de Bombeiro exige regularização para todo tipo de comércio, né? De pequenas lojas de bairro até grandes franquias e consultorias e consultórios, né? Renomados. Escolas, academias, clínicas, escritórios, salões de beleza, pet shop, cafeterias, mercadinhos, enfim, todos eles precisam estar regularizados para funcionarem dentro da lei. Agora, para pensar um instante, quantos desses lugares existem na sua cidade? Quantas portas abrem todos os dias? Né? Quantas reformas acontecem em silêncio quando novos comércios iniciam, né? As atividades sem ter o certificado em dia? O número é enorme, mas agora vem a pergunta mais importante. Quantos deles estão realmente 100% regulares? A resposta, na grande maioria das vezes, é muito poucos, né? E isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, falta de orientação. Muitos empreendedores nem sabem exatamente que precisam para obter o CLCB, acham que é algo caro, demorado ou burocrático demais. E segundo, falta de profissionais capacitados, né, posicionados. São pouquíssimos engenheiros e arquitetos que enxergam esse nicho como uma oportunidade real de negócio. A maioria dos profissionais simplesmente ignoram essa demanda e continuam presos na corrida por obras grandes ou projetos pontuais. Enquanto isso, existe um mar de pequenas empresas locais procurando alguém de confiança para resolver esse problema e colocar a licença em dia. E o mais curioso é que estamos falando de um serviço obrigatório, né, com demanda constante, que o mercado precisa o tempo todo, mas quase ninguém está disputando. Percebe o tamanho dessa brecha? Enquanto muitos acreditam que é preciso um grande contrato para crescer, né, outros estão prosperando com pequenos contratos mensais, resolvendo demandas simples, mas extremamente valiosas para o cliente, né, e previsível para quem presta o serviço. E esse é o tipo de oportunidade que está em toda esquina da sua cidade, todos os dias, mas que passa despercebida pela maioria dos engenheiros. E é justamente por isso que tão poucos conseguem usufruir da estabilidade e liberdade que esse mercado oferece. E aí vem a grande pergunta: quem está atendendo esses pequenos negócios? A verdade é que pouquíssimos profissionais estão olhando para esse nicho, né? A maioria acredita que não dá dinheiro, que é burocrático ou que não vale o esforço. Mas é justamente essa crença que cria a brecha, uma brecha que separa quem reclama da falta de oportunidade de quem está aproveitando o que o mercado oferece diariamente. Existe um oceano de pequenos estabelecimentos precisando de regularização, pedindo ajuda, né, e prontos para pagar por um serviço técnico e bem feito. E o mais impressionante é que, enquanto tantos esperam pela grande chance que nunca chega, essa oportunidade está literalmente a poucos metros de você, né? Na próxima rua, no próximo bairro, né? Em cada esquina da sua cidade. E é aqui que começa a virada de chave. É aqui que você entende que não precisa de uma obra gigante para prosperar, né? Precisa apenas enxergar o que os outros ignoram. Deixa eu te mostrar com toda clareza, porque o CLCB, né, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, é aquele serviço que quase ninguém vê, mas que pode mudar completamente a sua realidade profissional. A maioria dos engenheiros e arquitetos passa a carreira inteira presos no mesmo ciclo, né? Focam em projetos complexos, elaboram planilhas gigantescas, disputam licitações, né? Passam meses aguardando aprovação e no fim vem o lucro se perder em prazos, ajustes, né? Retrabalho e inflação. Seguem o que acreditam ser o caminho certo,
mas acabam se esgotando tentando sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, saturado e cheio de incertezas, né? Vivem em busca do cliente ideal, do contrato grande, da obra milionária. Enquanto esperam essa grande chance, o tempo passa, né? As contas acumulam e a frustração cresce. E o mais interessante é que enquanto tudo isso acontece, existe uma oportunidade clara, constante, extremamente lucrativa e quase ninguém está aproveitando. Pouquíssimos profissionais realmente exploram o CLCB de forma estratégica. E é curioso, porque justamente ele é o caminho mais acessível, previsível e seguro dentro do mercado técnico atual. Estamos falando de um serviço que se adapta à realidade, né, do engenheiro moderno, que não exige equipe grande, que pode ser executado com autonomia e que gera um fluxo contínuo de contratos menores, né, porém consistentes, que pode ser realizado até quando você está de folga em casa, né, num dia de chuva, à noite ou no final de semana. Mas, por algum motivo, a maioria ignora. Talvez por falta de informação, talvez por preconceito, né, de achar que trabalhar com regularização dá pouco retorno. Só que é exatamente esse pensamento que separa quem reclama da falta de oportunidade de que quem já está construindo um negócio leve, rentável e sustentável. O CLCB é hoje a oportunidade de entrada mais simples e inteligente para quem quer estabilidade dentro da engenharia. Ele não depende de obra, não exige grandes investimentos e ainda tem demanda constante em praticamente todas as cidades do estado. Então, enquanto muitos gastam energia tentando sobreviver no mercado difícil, os poucos que entenderam o valor desse serviço estão crescendo de forma silenciosa e consistente. E talvez esse seja o insight mais importante que você vai ter hoje. Não falta oportunidade na engenharia, falta olhar para a direção certa. Então vamos direto ao ponto. Olha só o que torna o CLCB uma fonte de renda poderosa para quem sabe aproveitar. Demanda constante, então todo comércio no Brasil, inclusive, precisa estar regular junto ao Corpo de Bombeiros para poder funcionar dentro da legalidade, né? Somente no entorno da sua cidade existem centenas, né? Às vezes milhares de estabelecimentos que ainda não estão regularizados. O processo padronizado, então o procedimento segue um roteiro claro e técnico, sem incerteza, sem depender de interpretações, né, subjetivas e sem aquelas intermináveis ajustes burocráticos que travam a aprovação de projetos. Né? Tem a independência, você pode começar do zero, sem precisar de contatos influentes, indicações ou grandes redes de relacionamento. Os clientes estão mais próximos do que você imagina. A simplicidade do CLCB. Então, o CLCB tem um baixo nível de risco ou de complexidade. Então, não exige experiência em obras, nem equipamentos caros, nem conhecimento avançado em projetos, né? É um serviço puramente prático, voltado para resolver um problema rápido e específico. Altíssimo valor, né, percebido, né? Então, para o cliente, o CLCB significa tranquilidade e legalidade. Ele sente alívio ao resolver o problema e, por isso, paga bem por eficiência e agilidade. Tem a recorrência, né? O certificado tem validade limitada, então isso significa que o mesmo cliente volta a contratar você periodicamente, né? Criando ali uma carteira de clientes recorrente que garante o seu faturamento ao longo dos meses. Agora, imagine o seguinte cenário: em vez de disputar preço em grandes projetos ou esperar o cliente perfeito que nunca assina o contrato, você tem vários contratos ativos de CLCB, cada um deles com um valor médio, né, entre R$ 1.400, R$ 1.800, por exemplo, né? O contrato após contrato, mês após mês, você constrói uma renda estável e previsível, perfeitamente capaz de alcançar R$ 15 mil por mês e até mais, né? Com autonomia total, sem obra, sem estresse, sem precisar virar à noite, alterando aquele projeto que o cliente decidiu mudar pela 10ª vez, né? Sem precisar gerenciar grandes equipes ou investimentos altos. E o melhor de tudo é que qualquer profissional pode começar.
Você não precisa de experiência prévia, não precisa de estrutura complexa, nem de investimento alto, mesmo que nunca tenha feito nada parecido. Mesmo que neste momento o processo pareça confuso ou distante da sua realidade. O que realmente importa é o seu olhar, a visão de oportunidade, porque o CLCB não é um desafio técnico, é uma estratégia inteligente. É sobre saber enxergar o que o mercado precisa, enquanto a maioria ainda ignora. E foi justamente para te mostrar isso que nasceu a jornada Engenheiros 15K. Aqui eu quero te conduzir passo a passo para que você entenda que viver bem da engenharia não é uma questão de sorte, nem de sorteio de oportunidades. É uma questão de posição e clareza. Quando você começa a enxergar a engenharia como visão de negócio, quando você entende como conectar o seu conhecimento técnico com uma necessidade real do mercado, tudo muda. O cliente certo começa a aparecer, o processo flui com mais leveza e os resultados se tornam previsíveis. E o mais interessante é que isso não está restrito a grandes empresas nem a profissionais com anos de experiência. Está ao alcance de quem está disposto a olhar diferente e dar o primeiro passo. Eu quero te contar uma história rápida para você entender o potencial disso na prática. A minha jornada na regularização junto ao Corpo de Bombeiros não começou grande, né? Começou no improviso, com uma mesa cheia de papéis, prazos acumulados e muitas dúvidas. Era um cenário caótico, né? Pilhas de documentos, formulários confusos. Antigamente era tudo no papel, não tinha nada digital. Então tinha legislação que parecia nunca acabar, né? Cada processo era um desafio. E para ser sincera, no começo eu não fazia ideia de onde tudo aquilo ia me levar. Comecei em uma empresa familiar, pequena, tradicional, né, e cheia de desafios. Eu tinha vontade, mas faltava clareza. No início eu fazia tudo sozinha, analisava o processo, enchia documento, organizava os prazos, né? Principalmente lutava contra cada indeferimento que chegava. Lembro de ficar noites inteiras tentando entender o que eu tinha dado errado. Isso era exaustivo. Naquela época não tinha via fácil, né? Como eu disse, cada protocolo significava horas de esperas, né? Idas e vindas ao Corpo de Bombeiro e muito retrabalho. Teve um momento que eu pensei que seriamente em desistir, né? Porque parecia que o esforço nunca era suficiente, né? Mas com o tempo, estudando, aplicando e ouvindo dicas valiosas do meu pai, que era bombeiro militar, e sempre me explicava, né, nas conversas do jantar, como o Corpo de Bombeiros realmente analisava os processos. E aí eu comecei a perceber algo muito importante. Os profissionais não perdem contratos por falta de conhecimento técnico, mas por falta de posicionamento e clareza. Meu pai sempre me dizia: filha, o Corpo de Bombeiro não quer dificultar a vida do engenheiro. Ele quer ver um profissional que transmite confiança e domina o que faz, né? E essas palavras ficaram comigo. E foi ali que eu entendi que a autoridade se constrói todos os dias através da forma como você se comunica, né? Explica e orienta o cliente. E não apenas pelo que você sabe tecnicamente, né? Com essa mentalidade, eu comecei a mudar a forma como via o meu trabalho. Percebi que por trás de todos os indeferimentos, né, e retrabalhos existia um padrão. E dentro dele, uma grande oportunidade. Então, passei a observar o que realmente importava, né, a entender o processo como um todo e a buscar clareza em cada etapa. E aos poucos, né, o que antes era uma rotina desorganizada, virou um sistema leve e eficiente, né? Fui otimizando o fluxo, né, padronizando os procedimentos e montando uma equipe, né, técnica capaz de acompanhar o crescimento da empresa. E aquela mesa abarrotada de papéis foi dando lugar a processos digitais, clareza e resultados consistentes. E algo mágico aconteceu, né? A empresa deixou de ser uma batalha diária e passou a ser um negócio estável, né? Escalável e sólido. E o que antes parecia limitado a uma microempresa passou a atender o estado de São Paulo. Então, hoje, a Aura é referência em regularização junto ao Corpo de Bombeiros. E, para mim, isso é a prova de que vale a pena insistir, né? Mesmo quando tudo parece impossível. Tudo que eu vivi me trouxe até aqui e tudo isso me fez enxergar que a verdadeira virada de chave não está em saber mais,
mas em saber olhar para onde ninguém está olhando. E hoje eu não trabalho mais sozinha, né? Eu crio oportunidades, abro os caminhos e ajudo outros profissionais a enxergarem um novo jeito de viver da engenharia, né? Um jeito com mais liberdade, estabilidade e reconhecimento. E é esse o convite que eu quero te fazer ao longo dessa jornada, né? Entender que viver bem da engenharia é possível e que a oportunidade pode estar bem na sua frente, esperando ser enxergada. Talvez agora você esteja pensando, mas será que dá certo mesmo? Será que funciona para mim? E eu entendo completamente. Essa dúvida é natural e é o que sempre trava inúmeros profissionais antes de dar o primeiro passo. Afinal, toda mudança começa assim, né? Com um pouco de medo, um pouco de desconfiança e aquela sensação, será que eu consigo? Né? E faz total sentido. A gente cresce ouvindo que viver bem da engenharia só é possível para quem pega grandes obras, né? Tem contatos certos ou construir um nome forte no mercado, né? Que para prosperar é preciso ter sorte ou aceitar trabalhar demais. E quando alguém mostra um caminho mais simples, estratégico e principalmente mais acessível, parece bom demais para ser verdade. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem continua acreditando que o mercado está difícil é justamente quem parou de buscar por caminhos novos. Então, enquanto muitos seguem reclamando da falta de oportunidade, outros estão crescendo em silêncio, né, ocupando um espaço que sempre existiu, só que ninguém enxergava. Né? São profissionais que decidiram parar de correr atrás de grandes promessas, né, e começaram a construir resultados reais com serviços menores, mas constantes e previsíveis. E essas pessoas não esperam o projeto perfeito aparecer. Elas testam, né, aprendem, ajustam e crescem, contrato após contrato, cliente após cliente. E é exatamente isso que diferencia quem está sobrevivendo de quem está prosperando. O CLCB, por exemplo, é muito mais que um simples certificado. Ele é a porta de entrada para a liberdade profissional. É um serviço que te mostra na prática como transformar conhecimento técnico em resultado financeiro. Como criar um modelo previsível, leve e escalável que se encaixa perfeitamente na sua rotina, independentemente do tamanho da sua estrutura. E o mais interessante é que tudo começa com uma simples mudança de mentalidade. Quando você entende que não precisa de uma grande obra, né, para crescer, que pode construir estabilidade com serviços constantes e estratégicos, o jogo muda completamente. E é isso que a maioria ainda não percebeu. A verdadeira liberdade na engenharia ou na arquitetura não vem de ter mais trabalho, mas de fazer o trabalho certo. O CLCB é o ponto de partida para isso. E a partir de agora, você vai começar a entender como ele pode se tornar a base de um negócio sólido, né, rentável e previsível, mesmo para quem está começando do absoluto zero. Pensa comigo, a maioria dos engenheiros ou arquitetos ainda vive preso na rotina da escassez. Né? Passam os dias esperando aquela grande obra que nunca chega, oferecendo descontos para tentar fechar um contrato, lidando com prazos impossíveis e clientes que desvalorizam o trabalho técnico. Né? Trabalham sob pressão, correm contra o tempo e no fim do mês olham o extrato e percebem que todo o esforço não trouxe a recompensa que esperavam. É uma sensação dura, né, de estar sempre lutando, mas sem sair do lugar. E por mais que tentem, né, parece que o mercado só fecha as portas. Mas existe uma minoria de profissionais que escolheu um caminho diferente. Né? Eles decidiram parar de esperar o momento certo e começaram a agir com visão. São pessoas que enxergaram oportunidade onde ninguém olhava e hoje colhem os frutos dessa escolha. Né? Esses profissionais encontraram a estabilidade, a previsibilidade e a liberdade real. Eles descobriram que dava trabalhar com leveza, ter uma agenda organizada, clientes recorrentes e um fluxo de caixa saudável, sem depender de obras, sem se desgastar com licitações, sem viver no modo sobrevivência. Então, enquanto uns se cansam de reclamar do mercado, outros estão construindo negócios sólidos a partir de serviços que até pouco tempo atrás eram invisíveis aos olhos de quem só busca por grandes projetos.
E agora é a sua vez de escolher. Ou você continua seguindo o mesmo caminho de sempre, né, fazendo parte da multidão que repete: o mercado está difícil, ou você escolhe enxergar o invisível, reconhecer essa nova porta que se abriu e trilhar o caminho de quem já virou o jogo. Porque uma coisa é certa: o mercado não está difícil, o difícil é continuar preso ao velho jeito de pensar. E quando você muda a forma de enxergar, tudo ao seu redor começa a mudar junto. E essa é a oportunidade invisível do CLCB. Um caminho simples, acessível, extremamente lucrativo, mas que a grande maioria dos profissionais ainda ignoram. Seja por falta de informação, seja por medo de tentar algo fora do padrão. A verdade é que o CLCB sempre esteve aí, diante dos olhos de todo o mercado, mas quase ninguém parou para enxergar o seu verdadeiro potencial. E é exatamente isso que diferencia quem fica preso à rotina da escassez de quem encontra estabilidade e liberdade dentro da engenharia. Mas aqui, dentro da Jornada Engenheiros 15K, eu quero te provocar a olhar diferente. A tirar por um momento o foco do que parece difícil ou distante e abrir espaço para enxergar o que está bem na sua frente. Porque a verdade é que a maioria dos profissionais passa a vida tentando encontrar grandes oportunidades, né? E quando na realidade ela está escondida nas pequenas demandas do dia a dia, naquelas que quase ninguém quer atender, mas que o mercado precisa o tempo todo. Eu quero que você pare por um instante e reflita sobre isso. Quantas vezes você já se sentiu travado, né, esperando a chance certa, o cliente certo, o projeto certo, e nada acontecia? Talvez não por falta de capacidade, mas por olhar tudo com uma mentalidade errada. Agora imagina se você mudasse o foco. Se em vez de olhar para o mercado com os olhos da escassez, passasse a enxergar com os olhos da oportunidade. Se percebesse que o que parecia pequeno, simples demais ou até pouco rentável, pode ser justamente o que vai abrir uma nova fase na sua carreira. É exatamente isso que eu quero te mostrar. E com o olhar certo, aquilo que antes parecia pequeno pode se tornar o passo mais importante da sua trajetória profissional. E quando você começa a enxergar a engenharia com uma visão estratégica, né, quando você entende que o segredo não está em fazer mais, mas em fazer melhor e com intenção real, tudo muda. Seu trabalho ganha valor, seus clientes te enxergam com confiança e o mercado começa a te ver como autoridade. E o mais transformador é que nesse novo olhar a sua renda deixa de ser instável e imprevisível. Você trabalha com leveza, com clareza, sabendo exatamente de onde seu faturamento vem e como escalar seus resultados. E é esse tipo de liberdade que acontece quando o técnico se torna estratégico. E é isso que faz o engenheiro comum, né, o arquiteto, se transformar em um profissional valorizado e independente. A verdade é que a engenharia pode ser muito mais leve, estável e próspera do que te ensinaram. Você pode ter liberdade, previsibilidade e reconhecimento sem depender de obras, sem se afundar em orçamentos e sem precisar passar noites fazendo projetos. E no próximo episódio da jornada eu vou te mostrar isso na prática. Você vai entender porque o CLCB é tão simples e tão poderoso, como ele funciona, um passo a passo, e o que torna esse serviço tão previsível, técnico e seguro. Mais do que isso, eu vou te mostrar porque o CLCB não é só um documento, mas sim a base de um modelo de negócio sólido e lucrativo, que pode trazer estabilidade mensal sem depender de fatores externos, porque o que vem a seguir é o ponto de virada. É o momento em que você vai perceber o que separa quem fala de oportunidade de quem realmente vive dela. Então faz o seguinte, anota aí, marca na agenda e se prepara para o episódio 2 da Jornada Engenheiros 15K. Lá eu vou destrinchar com detalhes como o CLCB funciona na prática, porque ele é muito mais simples do que parece e que exatamente você precisa entender para construir estabilidade e liberdade financeira dentro da engenharia.
A gente se encontra no próximo episódio. E eu te garanto, depois que você vai ver, você nunca mais vai olhar para o CLCB, nem para a sua profissão da mesma forma. Até lá!